Ministério Apologético e poder rever primeiramente meu amigo pastor Mauro, a sua esposa irmã Roberta e toda a congregação que está servindo a Deus aqui juntamente com o servo de Deus. Estou muito feliz, irmãos, muito alegre. Já fazia algum tempo que eu não via o pastor Mauro, mais precisamente eu estava até comentando com ele ali, aproximadamente uns 10 vezes, né, da última vez que nos vimos, da última vez que conversamos, e foi muito importante, né, a presença do pastor Mauro em São Joaquim da Barra há 10 meses atrás. Ele sabe do que eu estou dizendo, do que eu estou falando, e eu sou muito grato pela vida dele, pelas orações dele, e estar aqui para mim é um motivo de grande alegria, tá bom? Estou muito alegre mesmo em conhecer novos irmãos, novos obreiros, rever outros, né, que nós já conhecíamos, eu e a minha família, né, estamos alegres. Eu trago o abraço do meu pai, que também conhece o pastor Mauro, o pastor João Donizete. Ele está perto de nós aqui, está em Viradouro hoje. Ele foi ali cooperar na igreja, em culto de um amigo nosso, e ele mandou um abraço para todos vocês, tá bom? Trago também um abraço da igreja, tudo isso para a glória do Senhor. Muito alegre estou, tá, pastor Mauro? Muito feliz. Assim que terminar o culto, nós vamos conversar muito, né? Glória a Jesus. Mas agora é o momento de nós ouvirmos então a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja, uma palavra que o Senhor me deu, irmãos, quando eu estudava um personagem muito conhecido da Bíblia. Eu não quero de maneira nenhuma ser prolixo nessa noite, eu quero ser sucinto, quero transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, e por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Jó, por favor. Enquanto os irmãos abrem, nós falaremos nessa noite acerca da fidelidade, da integridade de um homem chamado Jó, que recebeu muitas bênçãos de Deus. Mas eu quero nesta mensagem destacar uma bênção singular, uma bênção que Jó recebeu devido à sua vida íntegra, à sua fidelidade, e baseado naquilo que li, naquilo que estudei. A mesma bênção que ele recebeu, eu e você também poderemos receber, desde que procedamos como ele procedeu, tá bom? Mas vamos ler um texto aqui, para tomarmos por base, capítulo 1. Eu vou ler o primeiro versículo, tá bom? Vou ler esse texto como base, que na verdade é uma apresentação do personagem que estaremos falando. Jó capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, reto e justo, e amava respeitosamente a Deus, e evitava praticar o que era mal. Amém, irmãos? Amém. Eu quero nesta noite, irmãos, chamar a sua atenção para esta palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração, e nós vamos falar aqui sobre um personagem muito conhecido da Bíblia. Eu acredito que todos nós que estamos aqui nesta noite, ou a maioria dos amados irmãos, já ouviram alguma coisa ou conhecem muito bem este personagem, ou a história que a Bíblia fala a respeito dele. Só que nessa noite, igreja, eu não quero falar sobre a provação de Jó, e nem tampouco sobre a sua aprovação. Eu quero nessa noite analisar e falar sobre esse personagem sobre uma outra perspectiva. Eu quero falar da vida de Jó antes da provação.
Você sabia como ele vivia, irmãos, antes de ser provado? Você sabia como era o comportamento dele? Você sabia como Jó procedia? Então, nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Jó foi um dos homens mais íntegros e justos que já viveram sobre a face da terra. Ele foi tão íntegro, irmãos, que o próprio Deus deu testemunho dele. O próprio Deus falou acerca da sua fidelidade, da sua sinceridade, da maneira como ele agia. Nós vamos nesta noite observar que Jó estabeleceu um padrão comportamental de vida. Ele estabeleceu uma maneira elevada de conduta que todos nós, hoje, cristãos, em pleno século XXI, também devemos adotar. E como eu disse na palavra introdutória, antes de fazer a leitura do texto, nós vamos observar que a fidelidade dele, a integridade dele, a maneira de agir e se comportar, proporcionou para ele inúmeras bênçãos, dentre quais eu vou destacar uma bênção especial que ele recebeu e que eu e você também poderemos receber. Irmãos, o próprio Senhor testemunhou deste homem. Houve uma reunião, um concílio celeste, e ele era tão íntegro e tão justo que ele foi tema desse concílio. A Bíblia diz que certa vez, está aqui no capítulo 1, os filhos de Deus compareceram diante do Senhor para apresentar ao Senhor uma adoração, e dentre eles, a Bíblia diz que apareceu o acusador, e o Senhor, irmãos, fez menção de Jó nesta reunião. Fez menção dele, porque o Senhor se agradava deste homem. O Senhor, irmãos, gostava da maneira como ele vivia, como ele procedia e como ele agia. O padrão comportamental que ele adotou, o estilo elevado de vida que ele utilizou, chamou a atenção de Deus. E eu quero nessa noite convidar você para nós entendermos então como Jó vivia, qual era a maneira dele agir, quais as atitudes dele. E eu te convido então, se você tiver com a Bíblia aberta, eu vou lendo aqui alguns textos para ganhar tempo, os irmãos vão observando, se você quiser anotar. Então veja algumas coisas que eu anotei aqui, irmãos, acerca do comportamento de Jó, da maneira como ele vivia. Como nós acabamos de ler em Jó capítulo 1, e no versículo 1 e nos versículos seguintes, a Bíblia vai nos dizer que este homem era um homem sincero, era um homem reto. A Bíblia nos diz que ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia diz também em Jó capítulo 4 e no versículo 3, que ele fortalecia os fracos e encorajava os que estavam ao seu lado. Ele praticava isto. Ele tinha prazer em fazer estas coisas, em fortalecer aquele que estava desanimado e cabisbaixo, e animá-los, irmãos, em levantá-los, em dar as mãos a ele. A Bíblia diz em Jó capítulo 29, verso 25, que Jó era um verdadeiro chefe de família. E observando um pouco de sua vida, nós entendemos que ele era um homem que amava a sua família. Ele era um homem que ensinava a sua família, e ele era um homem também que orava pelos seus, orava pela esposa, e orava pelos 10 filhos que o Senhor concedeu a ele. A Bíblia diz em Jó capítulo 31, depois você pode ler o versículo 1, o versículo 9, e também o versículo 11, a Bíblia diz que ele era um homem fiel à sua esposa. Ele não só amava a sua companheira, mas ele era fiel à sua esposa. E o versículo 1 nos revela uma frase, um texto muito lindo, no capítulo 31, quando Jó diz assim: eu estabeleci um pacto com os meus olhos, eu fiz uma aliança com os meus olhos, e eles não atentarão com cobiça para nenhuma donzela. Olha bem que coisa linda, que exemplo não somente para os homens, como para as irmãs que estão aqui,
a importância não só de firmar um pacto, uma aliança com os olhos, mas nós vivemos dias que nós precisamos, além de firmar um pacto com os olhos, tendo olhar apenas para as nossas companheiras, para os nossos cônjuges, mas precisamos ir além e firmar também um pacto com a nossa boca, com os nossos ouvidos, com o nosso corpo, com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa mente e tudo aquilo que venha agradar e glorificar o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Jó capítulo 31 também, nos versículos 24 e 25, que Jó era um homem rico, mas olha o detalhe, ele não era avarento, ele não colocava a esperança dele nas coisas materiais, nas coisas desta vida. Ele tinha dinheiro, tinha muito dinheiro. A Bíblia diz no capítulo 1 que ele era o homem mais rico do Oriente da sua época. Ele tinha posses, tinha riqueza, tinha terra, tinha tudo que um homem desejava ter, mas a Bíblia diz que o coração dele não estava nestas coisas. A Bíblia diz que ele amava a Deus acima de tudo, irmãos. Então ele não era avarento de jeito nenhum. Ele era, aleluia, ele era alguém aonde Deus estava entronizado em seu coração, e apesar de ter, aleluia, aquilo nunca serviu para que ele pudesse aproximar ou amar mais ao Senhor por causa daquilo que ele tinha. Ele amava a Deus por causa daquilo que o Senhor era e por causa daquilo que Deus representava em sua vida. Quer ver outra coisa? A Bíblia diz em Jó capítulo 29, no versículo de número 5 até o versículo 11, depois você vai ler. A Bíblia diz que ele era um verdadeiro conselheiro, ele era respeitado por jovens, ele era respeitado pelos anciãos e pelos príncipes daquela época. A Bíblia diz que quando ele se aproximava, o jovem se levantava, o ancião se levantava, até mesmo os príncipes se levantavam diante da presença de um homem que tinha tanta integridade e que era um exemplo de um servo verdadeiro de Deus ali entre eles. A Bíblia diz, irmãos, que Jó era tão respeitado por tudo que ele era e por tudo que ele fazia, que quando ele se aproximava, as pessoas chegavam a dar passagem para ele, porque o respeitavam demais e nutriam por ele um carinho muito especial. Mas a Bíblia diz também, no capítulo de número 29 e nos versículos 12 e 16, que Jó era uma pessoa altruísta, era uma pessoa que amava o próximo, era uma pessoa que ajudava os necessitados. Ele se preocupava com aquele que não tinha, ele se dispunha em estender as mãos e fazer alguma coisa boa para alguém e para aquele que precisava. Um exemplo para nós, igreja, não é verdade? Um grande exemplo para todos nós, aleluia, um exemplo de obediência aos mandamentos e aquilo que agrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. No capítulo 31 de Jó ainda, eu separei aqui outro versículo, versículo 29 e versículo de número 30, que diz que Jó, ele não se alegrava com a desgraça alheia, ele não se alegrava com o sofrimento ou com o insucesso das pessoas, ainda que fosse seus inimigos. E Jó tinha inimigo, pastor? Obviamente que sim, mas o texto diz que ele não se alegrava com o sucesso de ninguém, com a derrota de ninguém, com o fracasso de ninguém. Pelo contrário, eu acredito que ele orava, eu acredito que ele queria então o bem, aleluia, destas pessoas. Mas se você está com a sua Bíblia aberta, ainda no capítulo de número 31 e no versículo de número 5 ao 7, a Bíblia diz que ele não era falso e nem enganava as pessoas, ele era verdadeiro. Tanto é que o texto, no capítulo 1, no verso 1, diz que ele era sincero, e a palavra sincero no original é sem máscara, aleluia. Ele era um homem verdadeiro, que não enganava as pessoas, não era um homem de duas caras, era um homem cuja palavra dele era sim, sim e não, não. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também, olha que coisa interessante,
Em Jó capítulo 31 e no verso 13, que era um homem que respeitava o direito dos seus servos, isto é, ele era um patrão que tinha prazer em honrar os compromissos com os funcionários, os tratava bem, respeitava-os, pagava em dia, cumpria com as suas obrigações. A Bíblia diz isso, e isto para hoje é um exemplo para todos os empregadores, para todos aqueles que têm pessoas sobre os seus cuidados, sobre seus serviços. Jó capítulo 31, verso 26 e 27, diz que ele não era uma pessoa idólatra, irmãos, e por aí vai. Tem outros textos aqui que nós poderíamos citar também, mas eu fiz questão de citar aqui outros textos que não estão no livro de Jó, como por exemplo, na carta de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 11. Tiago fala sobre Jó e nos apresenta ele como um homem paciente, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também que o profeta Ezequiel, no capítulo 14, no versículo de número 20, ele nos apresenta Jó como um homem que quando orava, Deus ouvia a sua oração. Olha que coisa linda, irmão, que coisa tremenda. Então observe os irmãos aqui nessa noite, que pelos poucos versículos que lemos, poderíamos ainda citar outros aqui, mas pelos textos que lemos, nós podemos observar como era o dia a dia de Jó, como era então o seu comportamento, como era a sua maneira de agir, de proceder, de falar no seu dia a dia. Os irmãos então começam a entender por que Deus se alegrava tanto dele, porque o próprio Deus chegou a dar testemunho dele. A Bíblia nos revela então, ele era um homem diferente, irmãos. Ele era um homem, aleluia, que temia a Deus acima de todas as coisas. E quando nós terminamos de falar acerca da sua maneira de viver e de agir, logo vem a pergunta: pastor Fábio, qual foi então o resultado de uma vida tão íntegra? Irmãos, muitas bênçãos da parte de Deus. Quando nós lemos ali o capítulo 1, nós podemos observar algumas. A Bíblia diz muitas bênçãos que Jó recebeu de Deus. Alguns teólogos, alguns historiadores dizem que Jó foi abençoado no campo material, no campo financeiro, no campo espiritual, no campo familiar, no campo emocional, em todas as áreas que os irmãos possam imaginar. Jó foi abençoado por Deus. Mas eu quero nesta noite, irmãos, destacar uma bênção que Deus deu a ele. Eu quero destacar aqui algo que ele recebeu, e isto que ele recebeu é algo especial, que Deus falou muito em meu coração quando eu estudava, quando eu lia novamente o livro de Jó. E isto que o Senhor quer falar conosco nessa noite está registrado no capítulo 1. Então veja bem, dos muitos benefícios, eu quero destacar um. A gente poderia falar várias bênçãos que ele recebeu. Deus tinha prazer em abençoar Jó, como Deus tem e continua tendo prazer e alegria em abençoar aqueles que são fiéis e obedientes a ele. Deus tem prazer em fazer isso, tem prazer de dar, de abençoar, de oferecer os seus benefícios a todos aqueles que não só declaram ele como Senhor e Salvador, mas que procuram fazer a sua vontade soberana, obedecendo a sua palavra. Mas o que me chama a atenção e que eu quero compartilhar com os irmãos é o que está escrito no versículo de número 9 e no versículo de número 10. Eu leio, os irmãos acompanhem na sua Bíblia atentamente o que diz a palavra do Senhor. Se vocês observarem, para nós entendermos aqui então, eu vou começar a ler a partir do versículo 6 do capítulo 1. Vamos lá, diz assim a palavra: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra,
de ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e desvia-se do mal. Agora observe o versículo 9, irmãos. Diz assim: diante destas palavras, quais palavras? O Senhor testemunhando acerca do seu comportamento, do padrão de vida que ele adotou. Aí Satanás diz, diante destas palavras, Satanás contesta ao Senhor questionando: será que Jó teme ao Senhor sem outras intenções? Aí no versículo 10 ele vai nos revelar algo aqui interessante, irmãos. No versículo 10 ele diz assim: porventura o Senhor não erguesse uma cerca protetora em volta dele, vírgula, de sua família e de tudo que ele possuía. Olha bem, o diabo dizendo: o Senhor ergueu ao redor dele uma cerca que o protege. O Senhor ergueu não somente em volta dele, mas em volta da família dele. O Senhor ergueu uma cerca protetora, e não somente em volta dele e da família, mas o Senhor ergueu também em volta de tudo aquilo que ele possuía. Irmãos, quando eu li isso, eu comecei a glorificar a Deus. Olha aqui, o texto é o próprio inimigo que está revelando algo tremendo e lindo para nós que somos servos do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, eu sei da fidelidade dele, e por causa desta fidelidade o Senhor fez algo por ele cujo eu não posso fazer nada, porque existe uma cerca que foi colocada por ti, que impede a minha chegada próximo a ele, que impede que eu possa fazer alguma coisa contra ele. Esta cerca, escute, impossibilitava o diabo de tocar e de agir na vida dele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo? É que existe uma cerca protetora, aleluia, que está ao redor de todos aqueles que servem ao Senhor com fidelidade, com integridade, com obediência, com justiça. Existe uma cerca que está ao nosso redor, aleluia, uma cerca que nos protege, podendo cair 1000 de um lado, 10.000 do outro. É por isso que a Bíblia diz, o profeta dizendo no capítulo 54 e no versículo de número 17 de Isaías, que toda ferramenta, aleluia, contra a sua vida ela não vai prosperar, porque Deus é aquele que está conosco. Quando eu li esse texto acerca da cerca, eu comecei a glorificar a Deus, porque eu lembrei lá de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, quando o Senhor, ou quando Pedro ensinando, ele diz assim, que o diabo está ao nosso derredor, aleluia, bramando como um leão. Quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi 1 Pedro 5 e 8, e eu comecei a glorificar a Deus, aleluia, porque o diabo ele está ao derredor, porque ao redor está a cerca protetora de Deus, para nos proteger dos ataques do inimigo. Louvado seja o nome poderoso do nosso Deus. Então eu quero dizer para você, irmão, que está procurando servir a Deus com dedicação, com integridade, que se preocupa com a sua vida dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, você que ama, estuda a Bíblia e tem se esforçado para ser fiel, eu quero dizer para que você continue sendo assim, continue lutando, batalhando, sendo fiel a Deus, porque Deus vai te abençoar muito, muito mesmo. E além das muitas bênçãos que será derramada, essa bênção é especial e ela nos atinge também. Existe uma cerca que está à sua disposição, ou à disposição daqueles que são fiéis ao Senhor, e é esta cerca que impede o inimigo de agir e de operar e de tocar na sua vida. Então nessa noite, se você pode, dê um glória a Deus aí. Então lendo o texto eu me alegrei, eu falei, olha que coisa. Então era por isso que o diabo não podia fazer nada, a cerca estava ali. O que Satanás poderia fazer?
estudando o mesmo texto, eu cheguei a uma conclusão. Que existem duas maneiras, quantas? Duas. Da cerca protetora ser retirada. Então, primeiro raciocínio. Para quem é fiel, obediente e íntegro, o Senhor nos cerca com a cerca protetora. Agora, nós partimos para outro pensamento. Esta cerca, então, pode ser retirada, pastor? Sim. Existem duas maneiras da cerca protetora ser retirada. Primeiro, quando o próprio Deus retira. E Deus faz isso, pastor? Faz. Então qual é a intenção do Senhor em tirar a cerca? Quando Deus tira a cerca, é com a intenção de provar e aprovar os seus escolhidos. É o que aconteceu na vida de Jó. Então quando Deus retira a cerca, Ele retira, estabelece limites, e Ele só retira porque Ele tem um objetivo ao retirá-la: provar você, para depois aprovar você. Ele entende que você precisa melhorar, crescer, amadurecer. Então Ele vai lá e retira a cerca. Só que quando Ele retira, Ele autoriza o diabo a agir. Só que o Senhor estabelece limites. Se você continuar lendo o capítulo 1 lá, você vai ver que o diabo ele faz esta declaração: também o Senhor colocou uma cerca em volta dele, em volta da família, em volta de tudo que tem. O que eu posso fazer contra ele? Nada. Nada. Agora tem uma coisa, olha o diabo. Deixa eu tocar nele, versículo 11. Deixa eu tocar em tudo que ele tem, que o Senhor vai ver que ele vai te amaldiçoar e vai blasfemar na tua face. Agora olha o versículo 12, o Senhor diz assim: então eu concedo a você poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estenda a mão contra ele. Olha que interessante. O Senhor agora vai retirar a cerca dos bens e a cerca que protegia os filhos. Só que Deus diz: nele não. A cerca nele foi mantida, mas nos filhos e nos bens o Senhor pegou e retirou a cerca. Aí o que o diabo faz? Os irmãos conhecem bem a história. Aí ele vai destruir tudo que Jó tem, tudo que ele conquistou na vida. Os 7 filhos e as 3 filhas vão morrer. As ovelhas, os bois, tudo que ele possuía vai ser destruído. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Jó rasga as vestes, rapa a cabeça, versículo 20 e versículo 21, e diz: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei para louvado seja o nome do Senhor. Então quando a cerca foi retirada pelo Senhor, o diabo veio, irmãos, e destruiu. Só que não tocou em Jó. Aí Jó não amaldiçoou o Senhor e nem blasfema. O que Jó faz? Jó adora a Deus. Oh glória. Aí o que acontece? Outro concílio celeste. Lá está Satanás de novo. Aí Deus olha para ele e diz: está vendo? Olha meu servo, íntegro, fiel, está vendo? Aí a Bíblia diz que Satanás declara: permita que eu toque nele, permita que eu toque na pele dele, pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele vai dar pela sua vida. Então Satanás diz: tire a cerca dele, permita eu tocar, que o Senhor vai ver. Capítulo 2 de Jó, versículo 6. O que o Senhor diz para ele? Versículo 6. Então o Senhor declarou a Satanás: eis que o meu servo está entregue em tuas mãos. Mas ele estabelece limites. Contudo, poupe a vida dele. O que o Senhor faz agora?
tira a cerca que estava sobre Jó. Tirou a cerca e agora o diabo vem com tudo e toca nele. Toca na pele dele, do alto da cabeça à planta dos pés, com todo tipo de doença, de enfermidade, de problema, tudo. Ao ponto que a mulher dele, que estava suportando até aquele momento, não suporta mais. E chega declarando ao marido: chega, porque tu mantens essa integridade, esta fidelidade, amaldiçoa teu Deus e morre, homem. E o que ele diz, como uma louca, tu falas: não, soubeste receber o bem e agora não sabe receber o mal, de maneira nenhuma, os meus lábios não amaldiçoarão e blasfemarão, meus lábios adorarão o Senhor. Então entenda, os irmãos, que o diabo só tocou em Jó, em tudo que ele tinha, quando o Senhor permitiu que ele fosse tocado, quando a cerca foi tirada. Amém, irmãos? Amém. Tem até um texto que eu gosto muito lá em Lucas capítulo 22, que fala sobre a mesma coisa, sobre essa questão de tirar a cerca. Olha bem, Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31 diz assim: Jesus dizendo, olha bem o que disse Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Irmãos, o que esse texto está nos mostrando? Que Satanás pediu autorização a Jesus, pediu para Jesus retirar a cerca protetora, para peneirar Pedro como trigo, para mexer com a estrutura dele. O que Jesus disse? Eu dei autorização para ele. Só que o Senhor estabeleceu, olha aqui, ó: eu entretanto roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O Senhor permitiu, autorizou, amém. Só que ele disse: eu já roguei por ti, eu já mandei o escape, tá bom? Você vai passar por essa. Então, a primeira forma da cerca protetora que recebe aqueles que são fiéis, porque tem infiel, desobediente, irmãos, não recebe. Mas aquele que anda na presença de Deus, é fiel, obediente, ele recebe a cerca protetora. E a primeira maneira de retirá-la é quando Deus retira. Só que quando Deus retira, quando Deus autoriza, Deus estabelece limites, ele só faz isso para provar e depois aprovar. Está entendendo? Diga amém. Amém. Agora, a segunda maneira de Deus retirar a cerca, a segunda maneira da cerca ser retirada, perdão, é quando eu e você autorizamos. A primeira quem tira é o Senhor, e quando Ele tira, é para provar e aprovar. E a segunda maneira de nós perdermos a cerca protetora é quando eu e você autorizamos. Ô pastor, mas vem cá, como eu autorizo? Você autoriza quando você dá legalidade, através das brechas que você dá. Está entendendo, irmão? Então, quando você começa a dar brecha, a Bíblia não diz que Ele está ao nosso derredor, sim ou não? Sim. Se Ele está ao nosso derredor, ao nosso redor está a cerca. Mas Ele está ao nosso derredor fazendo o quê? Buscando a quem possa. E Ele só pode buscar aqueles que dão brecha. Quando você dá espaço na cerca e retira ele, aí ele entra. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Então a legalidade e a brecha é quando a gente peca, é quando a gente anda em desobediência, é quando a gente pratica aquilo, irmãos, que o Senhor desagrada. Quando nós fazemos o que não podemos fazer, nós damos brecha. E quando a gente faz isso, irmão, a cerca é, a gente perde, a gente dá brecha. E o inimigo vem para assolar, vem para destruir.
Mas nessa noite o Senhor está dizendo assim: cuidado, tampe a brecha, por favor. O Senhor está aqui e te convoca para você se posicionar diante da brecha e tampar em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você não tampar a brecha, o inimigo poderá tocar em você, poderá tocar nos seus, poderá tocar em tudo aquilo que você possui. Irmãos, depois que eu li sobre isso aqui, eu tenho constantemente orientado e falado à igreja: cerque a sua vida, seja fiel. Tem muitas famílias que estão sendo destruídas porque estão sendo negligentes diante do Senhor, estão sendo infiéis ao Senhor. Vivem um cristianismo barato, um cristianismo sem compromisso, irmãos. Um cristianismo só de aparência, é o que nós mais estamos vendo nesses últimos dias. E as famílias estão sendo destruídas, e destruídas, e destruídas. E as pessoas querem campanha de oração em casa, querem que você faz isso, faz aquilo, mas não muda o comportamento, não muda a maneira de viver, de agir. Eu falei: irmãos, enquanto não fecharmos a brecha, não adianta. Boa essa palavra. Não adianta. Eu disse para irmãos: tem que ser fiel em tudo. Esses dias tem um irmão: pastor, eu tenho dificuldade, eu não consigo ser eximista. Irmãos, eu disse para ele: em nome de Jesus, repreenda tudo aquilo que está lhe atrapalhando tomar essa decisão, e cerque a tua casa com a cerca protetora. Não brinca não, irmão. Tem que ser fiel em tudo, tem que ser íntegro em tudo. Se você for, você vai ter a proteção. Se não for, vai sofrer. Aí tem filho com problema, e tanto problema, irmão, em nome de Jesus, tampe as brechas nessa noite. O Senhor me trouxe aqui para trazer essa simples palavra. Vamos olhar para Jó, um exemplo bom para todos nós, um exemplo de integridade, de fidelidade, e isso proporcionou para ele muitas bênçãos, da qual a mais importante é que ele tinha uma proteção, que o inimigo não podia se aproximar dele, ele não dava brecha. Ele não dava brecha. Então nós não podemos dar brecha. Precisamos fechá-la em nome do Senhor Jesus. Olha para o irmãozinho que está ao teu lado e diga para ele: fecha a brecha. Ô pastor, mas a brecha é pequenininha. Fecha ela que ela vai aumentar. Cuidado, fecha. Se você proceder dessa maneira: ah, pastor, mas eu já dei brecha faz tempo. Então, querido, é noite de fechar. É noite de jogar para fora, de reconhecer o erro, se arrepender e dizer: Deus, eu quero fechar a brecha hoje, mudar de vida. Faça isso, porque quando fizeres, a cerca protetora vai te envolver. Você vai sair dessa, Deus vai te dar vitória. Mas tenha atitude no nome de Jesus. Fica de pé com a permissão do pastor.